A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Ma meglio mestiere venire qua, non è nero. Neanche non è paura, non è mal, non è niente. Poi venire qua che non tem problema. Mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del dente e il megaito che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo. E loro così nati sovietici a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua della Odonto Top? Cavare tutti i denti che n'era e dopo metterli su che i nuovi, che non forma il sorriso. E aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era. Qua non sentivo neanche male niente. Tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un par di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì del posto certo. Principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amicizia che ho con loro anche. Quando che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio le cosette con neanche. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E ha valesto la pena? Io devo da mia più far di nuovo, perché con questa qua basta, ne? A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero cumprimentá-los, tudo bem? Espero que sim. Muito bom a gente se encontrar a partir de agora para mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. É o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra, 5 anos com você, por você, sempre. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103. Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje a gente tem a alegria de receber, se preparem porque vai ser um programa com muito conteúdo, com muita informação também, porque a cada mês a gente tem o privilégio de ter nos estúdios a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada que atua na área previdenciária, na área trabalhista e também no direito digital, então sempre atualizando um pouco sobre tantas legislações que mudam, direitos, deveres. A vida do ser humano ela é feita de direitos e também de deveres. A gente não pode ter só deveres, a gente não pode ter só direitos, tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Doutora Ciane, prazer recebê-la aqui, bem-vinda, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, com muita alteração legislativa no último mês. Com certeza. Antes disso, eu quero abrir um parênteses também, porque no final do mês de maio, ali na Semana da Romaria ao Santuário de Caravaggio, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello foi homenageada, reconhecida num evento em São Paulo por estar entre as 15 mulheres que atuam na área previdenciária, as mais bem posicionadas no Brasil. Então, entre as 15 mulheres advogadas na área previdenciária, a doutora Ciane ostentou a bandeira da Serra Gaúcha. Me fala um pouquinho como é que foi isso, doutora. Nossa, um evento muito bonito lá em São Paulo, promovido por uma editora. Então, para as pessoas entenderem, assim, era quase um concurso que a gente foi fazendo ao longo de um ano. E aí eu consegui estar entre as 15, na época que concorreram melhores advogadas do país, um local em que eu pude ter o privilégio de conhecer um pouco da cultura do direito pelo país, né? Então, nossa, eram advogadas de todos os estados, com várias histórias, diversos escritórios, assim, me abriu os olhos muito para o direito previdenciário. A oportunidade de conhecer o filho de Chico Anísio, o Nico, então eu já estava emocionada quando eu soube que ele seria o anfitrião, mas assim, uma honra conseguir chegar, né, aos 39 anos, eu nunca imaginei
que eu poderia estar em São Paulo recebendo uma honraria vinculada ao direito. Entre as 15 melhores do Brasil. Exatamente. E agora eu tinha me inscrito para concorrer. No que eu retornei, então eu recebi a informação que eu passei para 2 categorias para homenagem do ano que vem. Sim. Então, ano que vem... Garantidíssimo 2025, então. Espero estar lá. Então, mas é realmente assim, é um sonho, né? A gente almeja a profissão e poder estar em São Paulo, um local que eu não conhecia, e poder estar com a minha família também lá, recebendo essa homenagem, eu fiquei, assim, acho que caiu a ficha realmente no momento do evento. Com certeza. E também nessa passagem por São Paulo, a oportunidade de conhecer uma figura política, mas uma figura da televisão, o Celso Russomano, né? Pois é, eu consegui participar de uma gravação da Record, eu sei que eu posso falar que tu não vai ficar chateado. Bem tranquilo. Então, participei de uma gravação, eu amo a Patrulha do Consumidor, eu admiro muito Celso Russomano, deputado federal, e aí eu tive a oportunidade de passar uma tarde com ele. Eu voltava para Caxias na segunda, ele queria que eu participasse também na segunda numa gravação. Mas, assim, aprendi muito sobre televisão, várias dicas para cá, e sobre política, sobre direito do consumidor, uma pessoa bem humilde, eu achei, pela postura dele, uma pessoa que toda São Paulo conhecia, onde nós íamos, parava, abraçava todo mundo, até perguntei, ele é assim porque eu estou acompanhando a gravação? Não, me disseram que ele sempre é assim. É da rotina. É da rotina dele, todo mundo conhece ele, conversa com ele, e ele é uma pessoa bem humilde e que eu não sabia, né? Vive em Brasília, né? Porque Sim. Ele é deputado, então ele fica de terça a quinta em Brasília, segunda e sexta ele fica em São Paulo e sábado e domingo ele mora em Gramado. Gramado, Rio Grande do Sul. Isso, a esposa dele é de Três Passos e ele fixou residência em Gramado, então ele sempre... Eu tinha esquecido dos meus livros, eu disse, eu quero te presentear, ele vai ser muito fácil, eu pouso em Caxias, quase todo final de semana, pego um carro, alugo do outro lado da rua e vou a Gramado quase todo final de semana. Então, eu fiquei bem feliz com a oportunidade, assim, nunca imaginei que eu poderia... É um ídolo, né? Para mim, eu adoro acompanhar ele, acompanho ele há muito tempo, então, ter a oportunidade de trocar experiência, até eu brinquei quando eu entrei, que ele me convidou para ir no carro com ele, quando eu entrei no carro com o motorista, eu disse, nossa, eu estou em São Paulo, andando no carro com o Celso Russomano para saber a opinião dele, né, sobre o direito, falou sobre previdência social, questão política, me convidou para ir em Brasília também, porque eu questionei algumas coisas que ele falou dele, mas vai lá em Brasília, vamos lá, tu vai ver como é diferente o que eu tô tentando te explicar e que tu não concorda, tu vai ver como lá é diferente, então eu gostei bastante dessa oportunidade. E também a passagem por São Paulo marcou, então, o lançamento do segundo livro de tua autoria. Me fala um pouquinho sobre o livro também. É Mulheres no Direito Previdenciário, então este livro, na verdade, então a gente se reuniu entre as advogadas que ganharam o selo de literatura pela editora, que conseguiram estar entre os 15 melhores advogadas naquele momento do Brasil na área previdenciária, e cada um abordou um tema. Então, um feeling, alguma coisa que marcou na atuação dela, para que as pessoas consigam acompanhar assim, o que fez diferença na minha carreira na área previdenciária, como se fosse uma mentoria ou uma orientação. Então, eu achei assim, tem temas muito importantes no livro. Tive a oportunidade de participar, então, do lançamento do livro lá na Livraria Cultura, em São Paulo. Então, assim, cada cultura a gente aprende muito, porque Caxias do Sul, quando eu fiz o lançamento, ele tem um modelo, né, de lançamento. Em São Paulo, eles têm outro perfil. Então, assim, as pessoas já estão com um perfil, lá é mais à vontade, é um perfil entre as pessoas já leram o teu livro e elas vão conversar contigo o que elas acharam. Então, era muito diferente. Então, eles colocavam a gente em umas mesas e as pessoas já sabiam o assunto. Então, abordavam, questionavam, eles espalharam os livros, então, para universidades, para escolas, assim, de direito, que lá tem muito curso, né? Sim. E aí era muito legal essa troca de informação. Bom, vamos para a nossa pauta, agora mais especificamente na área previdenciária também. Tem uma questão, doutora Ciane, e tem muitos casos que estão surgindo por aí, o chamado déficit de atenção, TDAH, assim denominado, né? Isso já está gerando reclamações na justiça também, buscando recursos junto ao próprio INSS? Exatamente. O déficit de atenção nada mais é do que uma dificuldade em que tu tem que ter um tratamento.
tratamento. Então, tu vai ter que tomar um remédio. Daqui a pouco, para algumas atividades, tu vai ter que exercitar alguma força maior, uma concentração maior do que uma pessoa que não tem o TDAH. Então, assim, o número de pessoas diagnosticadas surpreende. E isso desde criança até adultos. Hoje mesmo, minha melhor amiga foi diagnosticada. Então, assim, ela disse, olha, os sintomas eu sempre tive, faltava orientação e eu não sabia o que eu tinha. E aí gera, sim, benefícios previdenciários. Para as pessoas entenderem, ele não gera, por exemplo, um auxílio-doença se ele não for muito grave. Normalmente, com medicação controlada, tu vai levar uma vida praticamente normal. Mas ele gera o direito ao benefício assistencial, principalmente para as crianças. Por quê? Porque tu precisa lá fazer um tratamento, daqui a pouco psicólogos, às vezes fonoaudiólogos, aí depende da necessidade da criança, terapeuta ocupacional, a gente vê que o tratamento depende muito do nível da criança, disso. E as famílias, né, por mais que tenha um plano de saúde, a gente sabe que alguns planos estão negando. Saiba que se tem recomendação para tratamento, o plano de saúde não pode negar o tratamento, ele tem que de alguma forma ajudar, não pode cancelar o plano de saúde. A gente vê muitos planos cancelando de forma unilateral, ou seja, parte do plano fazer o cancelamento sem a solicitação do consumidor. Isso é contra o Código de Defesa do Consumidor, mas falando de previdência, tem o benefício assistencial. É um pagamento de um salário mínimo por mês, não tem 13º, para auxiliar esse tratamento. Então, precisa... É o chamado LOAS ou não? É o chamado LOAS. LOAS é Lei de Amparo, não? É, Lei de Amparo à Assistência Social. Isso. Sim. Na verdade, são benefícios pagos para as pessoas que elas precisam de alguma ajuda para melhorar o tratamento. A ideia é que esse benefício não fique a vida inteira, que chegue um momento em que não precise mais, que a pessoa já conseguiu seguir um tratamento e está levando uma vida normal. Mas, quando há o diagnóstico, a gente sabe que existe uma necessidade de um acompanhamento, de procurar vários profissionais, e a família normalmente precisa desse valor. Então, está numa alta muito grande dessa solicitação dos LOAS. E já tem casos confirmados? O INSS já está pagando? Já está pagando, inclusive... Claro que não via administrativa, não. É tudo via jurídica. Né? A administrativa, vou dizer que é lamentável. Cada vez mais a gente encaminha um pedido, automaticamente o INSS nega. Sim. E assim, é um robô e a gente vai lá e não consegue resolver. Judicialmente é bem diferente. Então, tu encaminha no judicial, vai passar por uma assistente social que entende, então ela vai lá compreender o contexto da família, como é que a família está recebendo essa notícia, quais os tratamentos que precisa para a pessoa adulta ou criança, e também por uma perícia para confirmar os laudos. Então, é bem diferente, é um olhar realmente criterioso para a relação da família com a doença e a necessidade prevista em lei. Então, mas administrativo é um caos. Agora tem uma onda muito grande desses problemas, muitas escolas estão relatando de alunos que estão com problema na questão da atenção. O que é? A criança não consegue prender a atenção, não consegue progredir como talvez deveria progredir nos estudos. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E acho que agora que as pessoas estão entendendo que, na verdade, com algum tratamento melhora, porque é um número muito grande de pessoas diagnosticadas, né? A gente se acompanhar até na mídia, a gente vê atores famosos, cantores, também sendo diagnosticados com certa idade. Então, é um número muito elevado de crianças diagnosticadas. É uma alta, assim, que normalmente de 1 a 2 vezes por semana a gente recebe já informação, meu filho foi diagnosticado, o que eu tenho de direito? Sim. Então, a gente vê que o diagnóstico está mais precoce, então eles estão conseguindo diagnosticar mais cedo, e sim, a gente tem que buscar orientação para que com esse dinheiro consiga dar o tratamento adequado para a criança chegar ao momento de não precisar mais do acompanhamento como precisa no início. Até porque a medicação, via de regra, para esses casos, ela é bastante elevada, o custo é muito alto. Exato, e também tem muita gente buscando a medicação. Sim. Lá no escritório a gente está encaminhando os pedidos, porque infelizmente eles vão buscar a medicação e não tem, e tem algumas medicações que não é fornecida pelo governo, e para aquele caso específico da criança já foi tentado outro fármaco que não fez o efeito que precisa.
Então, com essa explicação, a gente consegue. Para ingressar judicialmente, quais são os documentos, como faz? Precisa negativa administrativa na parte do INSS. Então, tem que fazer o pedido. Quando encaminha o LOAS no INSS, tu tem que ter o cadastro único atualizado. Sim. Isso se faz direto na prefeitura, no teu município, no CRAS, aí depende da organização na Secretaria de Saúde. Aí é uma questão... assistência social. Isso, aí tu tem que ver como é que teu município trabalha com isso. Lá vai colocar quem vive com a criança. Então, mora a mãe e o filho, ou mora o casal, ou mora com mais filho, aí não importa. Coloca lá os dados bem sinceros de quem reside com aquela criança normalmente. E aí, através disso, faz a solicitação. Cuidado que quando encaminha a solicitação, não é só encaminhar, tem que juntar, então, identidade, CPF, todos os gastos da criança. E quando a gente fala de gasto, a gente fala que a criança usa energia elétrica, a criança usa internet, se paga o aluguel, a criança também usufrui do imóvel, ela usufrui, então, de alimentação, medicamento, se paga van, se não paga, tudo que a criança precisa para viver. E através disso também as recomendações médicas. Então, vai precisar de fono, vai precisar de psicólogo, daí vem por escrito o que precisa. Vai precisar de tal medicação. Exato. E a gente vai contar essa história para o INSS, porque é a história da vida da criança, e pedir o benefício para ajudar que ela mantenha o padrão de vida e consiga também o tratamento médico. E melhorada do problema. Exato. A ideia do benefício Sim. é isso. É que tu faça o tratamento... amparo por um determinado período. Para que ela consiga se tratar e Sim. não precisar, ou se precisar de um medicamento, mas ter uma vida normal. Doutora, outro assunto, eu até acompanhei, a gente noticiou aqui na TV Serra também, Supremo Tribunal Federal, perdas do Fundo de Garantia do FGTS, quem ingressou tinha uma expectativa muito grande, enfim, não vai ter nada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o erro, mas valida daqui para frente. É lamentável quando a gente vê que a política influencia a justiça, né? Foi exatamente isso que a gente viu, a OAB tem se manifestado exatamente nesses termos, a OAB Nacional, em que não poderia o Poder Judiciário ser influenciado pela política, mas a gente viu nosso presidente, infelizmente, influenciando decisões políticas ali. Por quê? Porque eles decidiram a favor, ou seja, os ministros reconheceram que a conta do fundo de garantia ela tem que ser atualizada, ela não pode ser negativa. Primeiro ponto, eles estabeleceram que a partir de hoje, no mínimo, tem que acompanhar a poupança. E eles decidiram que não vão pagar os atrasados. Então, errado está. Está errado, mas não se reconhece o passado. Exato, para não prejudicar quem? O governo. Então, infelizmente, questão política interferiu. Nós temos na Constituição que somos 3 poderes separados e nós não estamos vendo isso. Mas, pelo menos a partir de hoje, então, as contas do Fundo de Garantia vão ser atualizadas com, no mínimo, a poupança, né? Que tenta, a correção é o percentual da poupança. Tenta equiparar a inflação, mas não haverá nada retroativo. Foi impostos, né? Postos embargos, mas a gente sabe que não vai mudar. Né? A gente já tem bem claro que... Pode mudar, mas é muito difícil. É muito raro pela questão política. A gente viu muito, assim, a presença política, né? A gente viu, foi adiado várias vezes por interferência política, foi colocado pessoas lá, né? Infelizmente, que a gente viu que favoreceram o governo. Então, nesta questão, eu vejo, assim, via que se fosse procedente, teria que pagar os atrasados. Eu nunca tinha visto em todos esses anos, e fazem 24 anos que eu advogo, alguém ganhar algum processo e não ganhar os atrasados. É a primeira vez na vida em que reconhecem que o pleito, ele tem que ser justo, mas eu não vou te pagar, né? Sim. Então, a gente sabe que é uma questão política, por isso que eu imagino que não haverá alterações. Certo. Então, quem ingressou, arquivado. Arquivado. Ainda não começaram os arquivamentos, mas logo a gente vai verificar que vai disparar quando chegar... que a gente chama de trânsito em julgado, provavelmente o robô do Poder Judiciário dispare arquivamento de todas as ações. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, é nossa convidada hoje aqui nos estúdios. Fiquem ligados porque tem muita notícia, tem muita informação e muita orientação ainda no programa. A gente volta já já.
Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui, se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos? No Hard Rock Hotel Residência Club do Gramado vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, like this it goes like that. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now? We see a storm is closing in. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pra um futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho
para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. A insalubridade é um direito trabalhista que pode refletir na parte previdenciária. A insalubridade ela não gera risco de morte, mas gera risco de danos à saúde, como câncer, alergia ou mesmo a perda auditiva. É muito importante para a configuração da insalubridade verificar, além dos agentes insalubres, também quais são os EPIs que a empresa entrega e se essas entregas são rotineiras, ou seja, normalmente a empresa troca os EPIs conforme a data de validade ou mesmo os produtos que vão acabando e vão sendo recompostos. A insalubridade, além de aumentar o valor do salário, ela também gera direitos como, por exemplo, a grávida não poder trabalhar no agente insalubre, o menor de idade também não pode trabalhar com insalubridade. Por isso a importância de você verificar se a insalubridade não é um agente no seu trabalho. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia. Patrocínio Odontotop. Já de volta, então, aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, sempre com o patrocínio da Odontotop, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103, Odontotop, o seu hospital do dente. A doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, que é advogada que atua na área previdenciária, do direito do trabalho e também direito digital, é nossa convidada no dia de hoje aqui nos estúdios. Doutora, um outro assunto que também a gente quer colocar mais informações e queremos ouvi-la é a chamada revisão de aposentados que tem alguma doença. Por exemplo, a pessoa se aposentou cumprindo as regras, tudo certo, tudo tranquilo, mas naquela caminhada em vida teve algum problema, sei lá, no joelho, uma prótese, alguma coisa nesse sentido. Isso pode mudar o vencimento da pessoa? Pois é, agora sim, a gente já tem decisões, né, dos Supremos dizendo o seguinte. Então, a gente chama de revisão das doenças para as pessoas entenderem, mas o nome correto é revisão da deficiência. Por quê? Quando a gente nasce, por exemplo, 100% e ao longo da vida sofre algum acidente ou alguma doença, não precisa estar relacionado ao trabalho, e isso faz com que eu tenha que fazer um esforço maior do que antes. Então, exemplos, o homem foi jogar, que eu vejo muito comum no escritório, foi jogar futebol, machucou o joelho e colocou lá pinos no joelho, caiu de moto, teve que colocar pinos, problemas nas colunas, aqueles problemas que as pessoas fazem, às vezes não coloca pino, mas tem problemas na coluna, não movimenta mais da forma que era, fez alguma cirurgia. Chamadas hérnias de disco. Exato. Teve câncer, sofreu um AVC, sofreu um derrame, teve um infarto, enfim. Teve alguma situação, ou acidente, ou alguma doença ao longo da vida e por conta disso
continuou trabalhando, mas fez mais esforço. Então, quando carregava um peso, sofria mais, sofria dores para desenvolver a atividade. Essa doença daqui a pouco até se agravou ao longo da vida por conta do trabalho. Isso faz com que a gente consiga contar um período diferente enquanto ele teve a doença ou trabalhou com essa doença. Então, assim, por exemplo, eu tenho um caso no escritório. Eu sofri um acidente e perdi a visão, sou monocular, desde os 18 anos. A partir dos 18 anos, a gente faz um cálculo diferente do tempo de contribuição. E eu sempre digo aqui, né? Quanto mais tempo de contribuição eu tenho, mais eu ganho. Então, automaticamente, aumenta o valor do benefício. Então, é muito importante provar a data que aconteceu o fato, ou vários fatos. Às vezes, a pessoa tem várias doenças ao longo da vida, e aí a gente faz o cálculo para ver a diferença que isso daria na pessoa. A deficiência, para vocês entenderem, ela tem 3 faixas: leve, grave e moderado. E isso a gente consegue ver de acordo com a doença e de acordo com a realidade da pessoa. Eu sempre brinco com os clientes: quanto mais grave é ruim para ti como ser humano, mas é bom para a lei. Então, quanto mais grave for a doença, mais tu vai ganhar. Sim. Então, tem direito de entrar com essa revisão quem se aposentou nos últimos 10 anos, porque a lei não permite que quem se aposentou há mais tempo faça revisões, ela bloqueou. Então, de 2014 pode em diante... retroagir 10 anos. Isso. E aí, precisa provar realmente, olha, eu já tinha essa doença e eu acabei esquecendo de comunicar ao INSS e por conta disso eu quero uma revisão. Perda auditiva, perder um dedo, aqui na nossa região é comum, né? Esses dias indústrias metalúrgicas. Eu brinquei com o Frei Jaime que ele disse que quando as pessoas vão pegar hóstia, ele fica olhando se as pessoas têm os dedos, que a maioria não tem. É uma coisa que chama a atenção dele. A nossa região é um polo metal mecânico, as pessoas forte. Perdem. Então, assim, não tem um dedo, teve perda auditiva, teve glaucoma, câncer. Gente, é muita doença, né? A depressão daqui a pouco afeta alguma parte do cérebro. Isso tudo a gente pode, então, informar o INSS e pedir a revisão. A gente sempre pede que se classifique com a doença mais grave, mas vai passar por uma perícia e uma avaliação social. Nada é o bicho de 7 cabeças, e lá a gente vai ser qualificado o nível de lesão, leve, moderado ou grave, e através disso o valor que se altera do benefício. Certo, então é novidade da hora também, É novidade, né? E assim, tem que fazer o pedido administrativo e depois, se negado, ir para o judicial. Mas nestes casos, a gente está conseguindo já no administrativo comprovar as doenças. O reconhecimento. Exatamente. Sim. Então. Um outro assunto que está aí, um assunto que está muito na moda também, porque está sendo mexido no Congresso Nacional, é o chamado PL do aborto, o projeto de lei do aborto. Vamos comentar um pouco sobre isso também, doutora? Eu vejo muitos clientes indo nas minhas redes sociais e comentando. Então, eu sei que eu não trabalho com direito penal, mas eu me posicionei contra este projeto de lei. Antes eu me posicionei antes da OAB se manifestar também, dizendo que ela entende como inconstitucional. Parecer inconstitucional. Porque, só para vocês entenderem, o que eles dizem? Que mesmo provindo de um estupro à criança, se a mulher fizer o aborto, ela vai ser comparada a homicídio. A pena. Então, hoje, para vocês entenderem, a pessoa que ela é estuprada, ela pode ter um aborto legalizado. Sim. A opção é da mulher. Então, ela escolha é da mulher. Exato, ela não quer, ela foi estuprada, ela não quer levar adiante aquela gestação. Ela pode, então, através de um pedido na justiça, ter autorizado o aborto e faz ele legalizado num hospital com toda a saúde e meios, então, legais. O que diz esse projeto? Que não vai mais poder fazer o aborto, principalmente a partir das 22 semanas, mas não pode. E se fizer, tanto a mulher quanto os profissionais médicos respondem por homicídio. Então, só para vocês entenderem, a pena de estupro ela é menor do que homicídio. Então, um estuprador ele pode ficar até 10 anos preso. E uma pessoa que cometeu um homicídio pode ficar até 30. Então, a mulher, se ela vier ser aprovado esse projeto e ela vier a retirar essa criança, ela pode ficar até 30 anos presa, enquanto o seu estuprador 10.
Foi por isso que eu me posicionei ao contrário, porque eu acho que jamais a vítima ela pode ser penalizada de uma forma mais forte do que a pessoa que cometeu o crime. Até porque a vítima, ela ocorreu um ato que, via de regra, não era talvez da vontade dela, né? Então eu acho que é um assunto que ele foi para uma avaliação de uma forma totalmente equivocada, foi aprovado de forma emergencial, sem um debate específico com profissionais adequados. Então eu acho que temos que ter cuidado com regras que se tornem leis e que daqui a pouco podem prejudicar muitas mulheres. Para vocês terem ideia, eu atendo algumas entidades, crianças de 10 anos que são estupradas e que ganham bebês, ou que são contras, e a gente consegue, através do Poder Judiciário, buscar, então, o aborto legalizado. Então, assim, gente, tem muitas crianças de 10 a 14 anos grávidas. E não é porque elas querem, é realmente estupros. Sim. Então, tem muitas pessoas com problemas mentais que acabam sofrendo abusos nas suas casas e que vem a gestação. São casos em que ela também não tem como cuidar daquela criança, né? Então, a gente vai para a legalização, pedindo a legalização do aborto. Então, nós temos que ter cuidado com essa legislação para estes casos em que uma criança de 10 anos, ela não tem nem noção do que está acontecendo com ela. E daqui a pouco ela está grávida. E aí, né? Então, talvez não 10, mas 12, 13, né? É complicado. E a gente vê muitos casos, assim, das pessoas que elas não conseguem retirar da mente, né? A gente acompanha que aquela criança provém de um estupro. Então, eu acho que tem que ter um debate maior e não simplesmente partir para uma aprovação sem uma discussão. E que bom que a OAB veio se posicionando, dizendo que também entende como inconstitucional. E aí, essa semana, eles já deram uma segurada no projeto, né? Sim. Foi apresentado o projeto, pediram para retirar para uma avaliação um pouco melhor, mas causou um alvoroço. Assim, um debate muito grande. Então, isso é positivo. A sociedade começou a entender, começou a entender o que eles fazem no Congresso e que pode nos influenciar. E um outro assunto também, doutora, aquele profissional, aquele trabalhador, aquele cidadão que tem na sua atividade laboral daqui a pouco alguma coisa que ofereça mais risco à vida dele. Vou usar um termo bem simples para que as pessoas entendam, mas é daqui a pouco a chamada insalubridade, o vigilante que usa arma, daqui a pouco outras pessoas que trabalham manipulando ou mexendo com, sei lá, produtos químicos. Tem uma nova legislação nesse sentido também, amparando, reconhecendo mais direitos? Nós tínhamos, então, o entendimento já meio que pacificado da questão da insalubridade e da periculosidade, e agora veio a nocividade. Para as pessoas entenderem, nocividade é os riscos que tu tem decorrente da tua profissão. Então, assim, eu tô sofrendo um perigo nocivo porque eu sou um vigilante. Então, assim, eu posso ser atacado a qualquer momento. Eu estou aqui resguardando um banco, provavelmente a chance de acontecer alguma coisa ela é muito pequena, mas é nociva à minha saúde. Então, eu vou andar armado. Então, existe o entendimento que, por ser, né, vigilante, tu ter o porte de arma para o trabalho, a tua vida é o teu trabalho é mais nocivo à tua vida. Então, através disso, foi equiparado como se fosse uma atividade insalubre e periculosa, e aí transforma-se isso em períodos melhores ou até uma aposentadoria especial. A importância do PPP, né? A gente sabe que o PPP deveria ser totalmente... O PPP é o perfil profissional profissiográfico, acho que é isso. Isso aí. E aí ele deveria ser emitido pelo E-Social, que vai direto pelo portal do meu INSS. Na prática não está funcionando. No papel tá bonito, né? No papel tá bonito já há um ano e meio, mas assim, na prática tem que solicitar para a empresa, se vier errado, pedir correção. Por quê? Às vezes você trabalhou lá numa empresa em 1975 e tua função era operador de máquina. E aí tu solicita, a empresa envia, dela coloca que na verdade tu era um caixa. Não, né? Então tu tem que ir lá, olha, na minha carteira eu era operador de máquina, eu fazia, explicar, né? A gente sabe que as empresas acabam não tendo a documentação, se perderam. Então o PPP, ele é muito importante.
deveria estar no portal do INSS, não está acontecendo na prática, mas se faz a solicitação para as empresas. Então, agora com essa decisão da questão da vigilância, né, de quem trabalha com porte de arma vigilante se equipara à questão de insalubridade e periculosidade, então tu tem que constar lá no PPP vigilante com porte de arma. Não só a palavra vigilante. A gente daí vamos dizer, tá, mas vigilante, para ser vigilante tem que ter o curso e tem que ter o porte de arma, mas exija que lá no PPP conste com porte de arma, que isso faz toda a diferença para fins de aposentadoria. Certo. Bom, eu queria falar um pouquinho também, vamos dar uma olhada, a gente falou muito do lado do cidadão, daqui a pouco do próprio trabalhador também, mas como a doutora Celi também presta muita assessoria, muita orientação para as empresas, para as indústrias, legislação trabalhista, enfim, eu sei que tem muita novidade, mas tem algum ponto que a doutora gostaria de colocar para a nossa audiência? Sim, eu atendo muitas empresas e essa semana, sim, foi o auge. Reclamatórias trabalhistas, elas têm surgido, então hoje a moda é pedir dano moral porque o trabalho é equiparado à escravidão. Quando eu recebi a primeira reclamatória nesse sentido, eu pensei, nossa, que novidade, né? O que é equiparar um trabalho à escravidão para essa pessoa, né? Então, porque a gente tem na nossa cabeça a escravidão aquela coisa muito antiga, né? Do que a gente aprendeu na história. Então, essa é a nova moda. Então, os advogados, não tiro, não desmereço ninguém, então estão pedindo dano moral porque a pessoa foi equiparada à escravidão. Daí tu vai ler a peça, o que é? A empresa obrigava a fazer horas extras rotineiras. A empresa não permitiu que ela saísse num determinado dia e ela tinha um evento do filho na escola. São situações pontuais que isso tornou ela tentando equiparar a escravidão. Então, hoje é a nova moda e o que eu sempre recomendo para a empresa, faça documentos. Funcionário, a gente tem que ter documentos. Então, ficou grávida e eu não quero que ela faça esforço. Não fica só no fala. Coloca no papel dizendo, olha, eu sei que tu tá grávida, eu vou respeitar a tua gravidez, mas eu exijo que tu não faça esforços físicos. Então, ou um funcionário que está voltando de um acidente de trabalho. Então, coloca no papel, olha, tu tá voltando, eu quero que tu trabalhe nesta função, porque eu quero que tu continue sem um determinado esforço para não progredir ou para melhorar 100% o teu acometimento. Mas não deixe isso na fala, não deixe isso só no verbal, coloca no papel. Cada vez mais a gente vê as pessoas buscando direitos trabalhistas e as empresas dizem, puxa, sabe, mas eu fui legal. Eu troquei ele de função não para desmerecer ele, mas para ele não piorar naquela doença. E aí a pessoa entra com um processo dizendo que ela foi rebaixada, que ela foi humilhada porque ela foi trocada de função. Então, tudo no papel, coloca lá dizendo, olha, estou te trocando de serviço, não é por nada de função, mas é por isso, é por aquilo, tu não vai ter redução de salário, que nem pode ter. Então, cada vez mais a empresa precisa se blindar com documentos para evitar demandas, ou se acontecer uma ação, tu ter documentos para mostrar que tu estava correto e que tu tentou fazer o melhor para o teu funcionário. A moda tá muito forte, né? Trabalho análogo à escravidão, esse termo tá pegando muito. Nossa, eu acho que a pessoa não deve ser explorada, a pessoa deve ter a sua dignidade, não deve ser de forma nenhuma abusada, mas também dos dois lados, né? Exato, às vezes eu fico triste, porque assim a gente conhece, né, que nem tem empresas que eu trabalho há 14, 15 anos e a gente sabe que não acontece aquilo, mas a gente vê que entrou na moda, é um pedido que o advogado troca o nome, né, do funcionário e vira na moda. Então, as empresas têm que cuidar essa questão de, se tem muita hora extra, é melhor contratar mais funcionário e exigir menos horas extras, primeiro ponto, e segundo, tudo no papel. Então, paga lá na folha, paga certinho, coloca tudo assinadinho, bonitinho. Se o funcionário não quer assinar, tenha testemunhas para evitar problema. Com certeza. O que eu costumo dizer, quem me viu lá no passado, lá nos meus primórdios de vida, até os 20 anos trabalhando na agricultura, se eu mostrar fotos, o pessoal vai dizer, não, foi trabalho análogo à escravidão. A agricultura tem muito disso. Não estou dizendo que não tenha trabalho análogo à escravidão. É diferente. Agora, não dá para dizer que todo trabalho daqui a pouco é análogo à escravidão. Não é por aí o negócio, né? Então, bom senso, tem que ter
clareza do que é uma coisa e o que não é outra coisa, né? Não usar o poder judiciário para ganhos fáceis. Eu acho que às vezes a gente vê isso, né? A pessoa arrisca, né, com ações. E aí isso não é legal, isso a gente sabe que por mais que não possa, as pode empresas... abrir precedentes, né? Exato, tem que ter um cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai para o Poder Judiciário. É o que eu costumo dizer, antes de buscarmos os nossos direitos, precisamos ver os nossos deveres. Exatamente. Importantíssimo. Doutora, muito obrigado pela presença. Lhe deixo com as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que as pessoas tenham sempre bastante informação, que o mundo do direito é realmente isso, deveres e direitos, né? Obrigações e deveres. Com certeza. Eu imagino a doutora, acho que todo dia acorda e vai ver se tem legislação nova. Todo dia tem, né? Todo dia. Eu me inscrevi numa... Todo dia eu vejo as alterações. Tem vezes que nós temos 20 alterações legislativas. Todo dia alguma lei muda. Todo dia? Todo dia. Eu vou... Algumas Haja mudanças... memória para o advogado estar bem informado. Tem que gostar, né, de ler. Obrigado, doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada que atua na área previdenciária do trabalho e também direito digital. Foi a nossa convidada hoje aqui nos estúdios. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. Ma è meglio il mestiere è venire qua, non che ne ero, neanche non che ne paura, non che ne male, non che ne niente. Poi venire qua che non tem problema. Mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del Dente e il megaito che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del Dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo. E loro così tanti sono venuti qua a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua della Odonto Top? Cavare tutti i denti che n'era e dopo metterli su che i nuovi, che non forma il sorriso. E aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era. Qua non sentivo neanche male niente. Tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un par di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì del posto certo. Principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amicizie che ho con loro anche. Quando che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio che così con neanche. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E valeu a pena? Io devo da mia più far di nuovo nessa dia, perché con questa qua basta, né? Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida,
Dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui? Se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos. No Hard Rock Hotel, Residência Plano Gramado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, like this it goes like we're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Not as the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now? We see a storm is closing in. Pretending we care. Don't say a word. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa.
A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração.